texto a ser lido, Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Toda a igreja encontrou? Amém, Jesus. Vamos ler, cenáculo. Os internautas leiam conosco também. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não será manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. Eu me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem quer esta palavra da glória a Deus? Quem quer esta palavra da glória a Jesus? Da glória a Deus, cenáculo da fé. Rapachá canturios terebestério. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra já começou a despertar quem está dormindo. É impressionante como que Deus atua aqui nessa igreja. Não tem como quem dorme ficar acordado aqui quando o pastor abre a boca para falar. É um poder do Espírito Santo tremendo. Aconteceu aqui agora, nesse exato momento, que espiritualmente aconteça o que aconteceu com meu irmãozinho ali. Quem foi impactado com o meu grito? Meus amados irmãos, nós estamos falando de um texto na Bíblia Sagrada que hoje, principalmente, o número daqueles que evitam é muito grande. O texto de Apocalipse ele é um texto ignorado há séculos. E nesse exato momento, ele é temoroso. Porque todos têm um conceito de que o Apocalipse, esse livro profético, da qual Jesus transmite acontecimentos, que esse livro é um livro de terror, que esse livro é um livro de destruição. Mas o livro do Apocalipse, ele não consiste só em consumação dos séculos, mas também na recompensa, no galardão, na confirmação da salvação para os fiéis. Porque o Apocalipse ele passou a ser editado e escrito pelo apóstolo João a partir do momento em que Jesus, no seu corpo glorificado e ressurreto, se apresenta, dando exatamente a João e a toda a igreja, até os dias atuais, todos os sinais e evidências e confirmações para que sustentem esta fé e essa esperança de que Jesus ressurgiu dos mortos, se ausentou pela abreviação dos tempos, para que todos se salvassem, mas um dia ele há de voltar para dar a recompensa para aqueles que foram fiéis e a condenação para aqueles que o resistiram.
Então o livro do Apocalipse ele não é um livro só de tragédia. Ele é um livro de anuncios, de relatos, para a glorificação daqueles que estão agora em Cristo Jesus, no corpo glorificado, no corpo ressurreto, que ainda é o espiritual. Mas nós abrimos aqui um trecho do livro de Apocalipse que trata de uma relação entre Jesus e a sua igreja e traz uma noção exata do que seria Jesus no meio da igreja, revelando o seu caráter, revelando aquilo que no conceito dele ela é. E o título destas 7 cartas que foram escritas, o título de cada uma delas estava exatamente direcionado, revelado para o caráter específico de cada uma. E eu gostaria que você focalizasse a tua visão, o teu coração para aquilo que Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Porque a questão histórica literária, a questão histórica das igrejas, se comprova que na época do movimento apostólico, muitas igrejas cederam às influências do mundo e passaram a ser subjugadas por costumes, pensamentos e opiniões do mundo. Muitas das igrejas que o movimento apostólico abriu, fundou para servir a Cristo, foram contaminadas pelo mundo e passaram a ser envolvidas exatamente nesse conflito moral e espiritual de épocas. Nós estamos vivendo uma época, século 21, uma época onde a cada dia que se passa, se muda de forma rápida as tradições dos homens. E o texto dessas 7 cartas, ela é importante para o cristão. Por quê? Porque frente a esta época, como aquela outra das igrejas que João escreveu, nos daria uma dimensão exata, uma noção exata do qual comportamento que Jesus teria frente à igreja atual, ao estilo e performance desses cristãos que estão vivendo esse século agora. O que ele falaria? O que ele diria como resposta a esse mundo e a estas igrejas, a nós que estamos aqui, que talvez estamos tão envolvidos e influenciados com opiniões e questões humanas, mas nos esquecemos que na verdade o que mais importa aqui agora não é o que andam falando de você no mundo, mas o que Jesus pensa de você. Porque se você tem o teu conceito de vida baseado em opinião humana, eu digo a você, a opinião de Deus é maior. Porque se ele discorda, ele condena. E se ele aceita e aprova, ele salva. A do homem, de nada vale. Porque independentemente ou não, se ele gosta de você, ou não gosta de você, a opinião dele não vai valer para nada. E é dentro disso que a palavra de Deus trata aqui. Uma questão real, Jesus relacionado, presente, manifestando com liberdade aquilo que ele pensa, aquilo que ele vê, segundo o conceito da fé. Então 3 coisas derrubaram muitas igrejas naquela época. Eu vou falar 3 para você aqui. O capitalismo, que é o poder financeiro.
a imoralidade sexual e a política religiosa. Dinheiro, sexo e popularidade. Poder. Foram estas três coisas que tornaram 5 dessas igrejas, entre as 7, uma incógnita da salvação. Tornaram elas uma abreviatura, nada podendo ser confirmado. Isso é sério, não é? Nesse momento, Deus olhando para mim e para você, e não podendo falar qual vai ser o nosso destino, o nosso final, mediante ao quê? Mediante a esse impasse, a essa situação reprovada. Então Jesus ele passa a comunicar à igreja de Laodiceia em específico. E eu queria que você voltasse os teus olhos para o versículo 16. Vomitar-te-ei da minha boca. O que Jesus quis dizer isso? Quis dizer com isso à igreja de Laodiceia? Que ele desaprovava a igreja. Jesus estava desaprovando a igreja de Laodiceia pela falta de caráter e personalidade desta igreja. Ela estava ocultando a sua identidade cristã por causa de um interesse. Naquele momento ela estava em uma duplicidade de caráter e personalidade. Uma hora ela era cristã, outra hora ela era de alguém. Naquele exato momento, ela estava em um estado espiritual, como disse Jesus, na mornidão. Jesus diz a ela: vou te vomitar, porque não te aceito. Nesta condição, eu não lhe aceito. Como que isso se personifica no caráter do homem? Eu vou dizer para os irmãos como que isso acontece. O que aconteceu com a igreja lá, e pode acontecer com você, cristão. O que aconteceu na igreja de Laodiceia para que ela criasse um aspecto dividido em relação a Cristo? Porque ela estava privilegiando a relação paralela para receber benefícios. Naquele momento ela estava privilegiando a relação externa, mundo, pessoas, mais do que com Cristo, porque o interesse dela era preservar o seu status, preservar o seu patrimônio, a sua riqueza, o seu renome. E para esse objetivo, ela passou exatamente a criar um quê? Uma forma de filosofar cristianismo. Jesus considera isso aqui para esta igreja uma ocultação de identidade.